nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à bioquímica. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Então, a gente vai ver alguns tópicos. As bases químicas e biológicas da vida, as células, biomoléculas e a água. Então, você já deve ter se perguntado, alguma vez na vida, de quantas células fazem parte do nosso organismo. Então é um número um tantinho quanto grande, né? Aproximadamente 10 trilhões de células. E essas células, elas estão em um determinado ambiente dentro do organismo e ela vai participar de inúmeras reações químicas. Então ela vai fazer inúmeras reações químicas. E vai ter algumas interações com algumas moléculas. Moléculas essas podem ser captadas através de uma alimentação do meio externo ou até mesmo produzidas pela própria célula. Com isso você vai ter o quê? Vai ter uma interação com o objetivo de manter um equilíbrio celular, a homeostasia. Então, aí nesse organismo, o que a gente vai ter? Essa célula, ela é comandada, ela é controlada por, ou até mesmo, a gente pode usar a palavra influenciada por pequenas moléculas, como por exemplo a água, reguladas pelo pH, reguladas pelos tampões biológicos. Então, tudo isso pode interferir na célula. Então a pergunta que fica é: como pensar que a bioquímica ela pode interferir no nosso cotidiano, no dia a dia, com o objetivo de manutenção da homeostasia, o equilíbrio dinâmico do nosso organismo? Já não é de hoje que a busca pelo homem de entender como o organismo funciona. Então os filósofos já pensavam nisso desde antigamente. E eles falavam que existia uma força chamada de vitalismo, tá? É o que mantinha os seres vivos. Então, e essa força vital, na verdade, o que é? É uma coleção de moléculas inanimadas, que com o passar do tempo elas vão ter um processo de interação, e aí você vai ter a vida animada. Ou seja, nós somos uma coletânea de moléculas que começam a reagir e começam a ter algumas ações moleculares, tá? Então, pensando na característica de um ser vivo, então ele é constituído por moléculas que são destituídas de vida. Só que ao serem associadas, da forma quando elas estão isoladas, e examinadas de forma individual, aí elas vão responder, vão obedecer às leis da química e da física, que vão descrever completamente o comportamento da matéria inanimada. Só que em conjunto, o que vai acontecer? Aí você tem a magia. Em conjunto você tem essas células fazendo parte do organismo vivo, que aí agora já tem alguns atributos extremamente específicos, como atividades celulares. Então você tem essa associação entre as moléculas. E na verdade a bioquímica, o que ela faz? A bioquímica é uma ciência reducionista. Ela estuda o quê? A bioquímica da vida, ou seja, a relação que existe entre essas moléculas, entre o organismo, ou seja, a bioquímica está estudando as reações químicas que estão acontecendo dentro de uma célula. Esse conjunto de reações químicas é que vai dar toda uma funcionalidade celular. E também está estudando os princípios de organização dessas células. E aí você vai ter, como existência da vida, uma complexidade química e organizacional, tá? Sistema de transdução de energia, isso é extremamente importante, porque para o ser vivo se manter vivo, ele precisa de energia, precisa se autorreplicar, precisa se automontar e precisa interagir internamente e externamente, tá? Então, quando você pensa aí numa célula, tá? Ou até mesmo num organismo, que às vezes você tem que pensar, eu tenho um ser procarionte, uma bactéria. É uma célula que é um ser vivo, tá? Eles necessitam do quê? Necessitam de energia. Então, quem estuda isso é a parte da bioquímica chamada de bioenergética, que vai estudar todo esse processo de transformação, de troca de energia, que permite a sobrevivência dos seres vivos. E direto ou indiretamente, o que acontece? A energia vem da luz solar. Lembra que os vegetais fazem a fotossíntese e a gente acaba utilizando uma parte, estruturas químicas produzidas pelos vegetais. Então, existem as reações que a gente chama de endergônica
e exergônica. Então, entendendo o nome, endo, dentro. Então, endergônicas são reações químicas na qual você tem um armazenamento de energia química. Já numa reação exergônica, significa o quê? Exo, fora. Então, você vai ter liberação de uma energia a partir de uma reação química. E isso implica no quê? Na fase de catabolismo e na fase de anabolismo. Então, relembrando, catabolismo, processo de quebra de biomoléculas. Então, você vai pegar uma molécula de glicose e vai quebrar essa molécula de glicose. Só que nessa quebra você libera energia na forma de ATP. Você pega um aminoácido e também pode quebrar esse aminoácido, assim como os lipídios. Mas nesse processo de quebra você está liberando energia. Já o anabolismo é um processo de construção, de síntese. Então você pega uma molécula de glicose e associa com outra molécula de glicose e vai formando, por exemplo, uma maltose, que daqui a pouco você forma um amido, você forma um glicogênio. E nessa molécula que você está montando, você está fazendo o quê? Você está armazenando energia. Só lembra do seguinte, amido é de origem vegetal e glicogênio de origem animal. E com isso, qual que é o objetivo? Dentro de uma célula, então aqui a gente vê uma membrana celular, a gente vê proteínas de membrana celular, e você percebe o seguinte, você tem uma atividade, às vezes você tem uma substância que é chamada de agonista que vai se ligar nesse receptor, vai estimular uma atividade intracelular. Então aqui você tem o meio extracelular, aqui você tem o meio intracelular, e aí você vai ter o quê? Por exemplo, a molécula de ATP sendo quebrada, liberando o quê? O AMP cíclico e fosfato inorgânico. Então nesse momento eu tive uma reação química na qual foi necessária a utilização de energia. Aqui também a gente percebe o seguinte, esquematicamente você tem um determinado tipo de alimento, seja carboidratos, seja lipídios, seja aminoácidos. Esse alimento vai entrar numa célula, essa célula vai utilizar esse alimento, aqui no caso, por exemplo, a gente está falando da molécula de glicose, então aqui seria a parte dos carboidratos, tá? Aí essa estrutura dentro da célula vai ser quebrada, por algumas vias, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e aí você vai ter o quê? A liberação de energia intracelular para uma atividade celular. Por exemplo, pode ser um movimento de um cílio, de um flagelo, dependendo da célula, se eu pensar no espermatozoide. E você vai ter o quê? A liberação de calor e a liberação de CO2. Então você está utilizando as estruturas provenientes dos alimentos como fonte de energia. Então, quando você pensa na estrutura de uma célula, quando você pensa na maioria das células, o que acontece? O tamanho dela, então, uma célula é muito difícil de você ver a olho nu, tá? Então você precisa de uma ajuda para observar essa célula. Ou seja, você precisa do quê? De um microscópio. Você precisa dessa estrutura para fazer essa visualização, porque geralmente as células têm um tamanho muito pequeno, tá? Então, por exemplo, se você pegar células de animais e células de vegetais, de 5 a 100 micrômetros. Então é uma coisa muito pequena. Então, imperceptível ao olho nu. Aí você, por exemplo, tem bactérias que têm a célula dela de 1 a 2 micrômetros. Então você vai precisar desse artifício do uso da microscopia. E existem vários tipos de microscopia, tá? Hoje em dia tem a microscopia óptica, tem a microscopia eletrônica, de varredura. Então você tem algumas possibilidades aí de utilizar de acordo com o tipo de célula de tecido que você quer analisar. Pensando em estrutura celular, existem dois grandes grupos de células, vamos dizer assim, as células procarióticas e as células eucarióticas. Cariótico vem de carionte, vem de cário, vem de núcleo, tá? Então uma célula procariótica, então ela é uma célula que ela não tem um núcleo e organelas definidas, envoltas por membrana celular. Então, por exemplo, aqui você tem uma bactéria. Então você tem uma cápsula mais externa, você tem uma parede celular, você tem uma membrana plasmática, você tem a parte do citoplasma, você tem ribossomos presentes nessa estrutura, só que você tem o quê? O material genético disperso aqui. Tá? Mas não significa que ela é uma célula inferior. Na verdade, ela só não tem um nível de organização comparada com uma célula eucarionte. Então ela tem ali um tamanho de 1 a 10 micrômetros. Então o citoplasma fixando de uma célula procarionte não apresenta organelas envoltas por membrana. Mas ela tem os ribossomos, e lembra lá que o ribossomo está relacionado com síntese de proteínas. Então, a divisão celular desse tipo de estrutura é por fissão ou por brotamento. E a nutrição
vai ocorrer de acordo, mediante a absorção do nutriente. Então, essa bactéria está no ambiente, ela vai pegar um nutriente desse ambiente. Então, quando uma bactéria invade o nosso organismo, ela acaba se alimentando de substâncias que estão presentes no nosso organismo. Existem as cianobactérias, que elas têm capacidade de realizar fotossíntese, ou a capacidade do ser vivo, tá? Porque ela tem essa capacidade de fazer fotossíntese? Porque ela tem a clorofila na sua constituição. Já quando você olha para uma célula eucariótica, aí você já observa uma coisa do quê? Muito mais organizada, tá? Então você já vê um núcleo envolto por membrana, você já vê um retículo endoplasmático rugoso, você vê uma mitocôndria, você vê um complexo de Golgi, então você já vê um lisossomo, então você vê várias estruturas definidas e envoltas por membrana celular. Então você tem uma estrutura muito mais organizada, tá? Então, comparativamente, dá para perceber a diferença entre uma célula eucariótica e uma célula... desculpa, só invertendo, tá? Aqui, na verdade, é uma célula procariótica. Só voltar aqui, tá? Desculpa o erro. Então, aqui eu tenho uma célula procariótica, procarionte. E aqui eu tenho uma célula eucarionte, tá? Então, você tem uma célula com uma definição muito maior comparada com uma célula procarionte. Existem outros tipos de parasitas, por exemplo, os vírus, por exemplo, o vírus do Covid, o influenza. Então, existem outros tipos de seres vivos. Então, você tem protozoários, parasitas, você tem vários tipos de parasitas celulares, ou seja, estruturas que podem entrar numa célula e fazer o quê? E se utilizar da maquinaria dessa célula. Existem as biomoléculas, tá? Que podem ser sintetizadas pelos seres vivos, de acordo com a necessidade, tá? E é importante porque elas participam de processos bioquímicos. Aí você vai ter, por exemplo, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas. Então você tem essas estruturas fazendo parte ali dos seres vivos. Então, quando você pensa nessas estruturas, são estruturas formadas basicamente pelo carbono. Então, a gente fala de compostos orgânicos. Então, o composto orgânico é uma estrutura formada por uma cadeia de carbonos. E aí, essa cadeia de carbonos vai estar ligada com hidrogênio, com oxigênio, até mesmo com nitrogênio, tá? Isso que a gente determina como composto orgânico. Então, o composto orgânico é uma estrutura formada por uma cadeia de carbonos, tá? Aqui, por exemplo, um exemplo de uma biomolécula, um aminoácido, que a gente vai detalhar em um próximo encontro. Então, você tem uma estrutura de um aminoácido, que vai ser importante porque da um aminoácido eu consigo montar as proteínas. Os diversos tipos, grupos funcionais que podem existir nas estruturas, nas biomoléculas. Então, por exemplo, um álcool, que é uma hidroxila, um aldeído, por exemplo, presente em carboidratos, um grupo cetona também presente em carboidratos, um ácido carboxílico presente em lipídios, tá? Então você tem vários tipos de grupos funcionais que podem fazer parte da constituição celular. E essa energia, essa estrutura da molécula, vai fazer o quê? Fazer com que ela tenha uma estrutura tridimensional, tá? Então ela pode ser, a gente vai ver muito que existe um processo de isomeria entre as moléculas, ou seja, estruturas químicas que teoricamente têm o mesmo número de elementos químicos, mas tem o quê? Alguma coisa de posição trocada, invertida, alguma alteração na sua estrutura, ou seja, se eu tenho uma isomeria geométrica, o que que acontece? Eu tenho o isômero cis e trans, lembrar de gordura trans, tá? Que se diferenciam quanto ao arranjo dos grupos. Tá? Então tem alguma coisa modificada. Já uma isomeria óptica, o que que você vai ter na isomeria óptica? Você tem a presença de centros quirais, tá? Que você vai ter a presença dessas estruturas, por exemplo, em carboidratos, em aminoácidos. E aí você percebe que tem uma coisa em posição trocada. E não podemos deixar de falar da água, que é extremamente importante para a atividade celular. Então nós precisamos muito da molécula de água. E pensando na água, existem os compostos que são chamados hidrofóbicos e os compostos que são chamados hidrofílicos. Lembrar que a água é um composto polar, então ela tem duplamente uma carga negativa próximo do oxigênio
e uma carga positiva próximo ao hidrogênio. Então isso faz com que a molécula de água tenha a capacidade de diluir ou dissolver compostos que são polares. Então a molécula de água é um composto polar, ou seja, tem carga elétrica. Então se você pensa num composto hidrofílico, tem afinidade com a água, ou seja, um composto hidrofílico é um composto polar que pode ser dissolvido em meio aquoso. Já um composto hidrofóbico, fobia, aversão, medo, não reage com a água. Então, um composto hidrofóbico é um composto que é um composto apolar e não consegue ser dissolvido com a água. Aí eu vou ter que usar solventes orgânicos. Tá? A água pode sofrer um processo chamado de ionização, tá? Ou seja, ela pode se dissociar e liberar íons H+, e hidroxila. E com isso, ao liberar o H+, e a hidroxila, ela vai alterar o pH. Então, o pH significa o quê? É a dosagem, a avaliação, é a quantificação de H+ presente no meio. A gente pensa num composto ácido. E o OH+, o H-, desculpe, define a concentração de OH- do meio, que aí eu estou falando em uma base. Lembrar que o pH ele vai dentro de uma escala, tá? Ele vai de uma escala que vai de 0, só voltar aqui, ele vai de 0 até 14. Teoricamente, no pH 7 é um pH neutro, abaixo do pH 7 você tem um pH ácido, acima do pH 7 você tem um pH básico. Então, dependendo da substância, até mesmo do compartimento corpóreo ou compartimento celular, ele vai ter um pH específico. Isso é extremamente importante porque, de acordo com o pH, você tem atividade celular. E para manter esse pH constante, nós temos o que a gente chama de sistema tampão. Então, o sistema tampão é constituído por quê? Por um ácido e um ácido fraco e uma base conjugada. E ele consegue neutralizar uma adição pequena de ácido ou base naquela solução. Então, ele vai controlando o pH para que tudo funcione perfeitamente, tá? Então, ele vai tentar, quando você tem um sistema tampão, o objetivo é manter o pH o mais estável possível. E para manter esse pH, você tem os tampões. Então, por exemplo, o pH do sangue... desculpa, voltando aqui. O pH do sangue está entre 7,35 e 7,45. Para manter esse pH sanguíneo nessa faixa, o que a gente tem? O sistema tampão bicarbonato. Tá? Então, o pH, o tampão ele consegue controlar essa variação de pH. É lógico. Pode falhar se eu tiver uma adição muito alta de ácido ou de base. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, qual seria, assim, como a bioquímica ela pode auxiliar na manutenção do nosso organismo? Então, por exemplo, primeira coisa, a manutenção do pH. Então, se eu mantenho um pH de forma correta, numa faixa adequada, eu vou ter a atividade celular perfeita. Eu preciso de nutrientes, essa célula precisa produzir alguns nutrientes. Por exemplo, alguns lipídios, algumas proteínas, alguns carboidratos. Então eu preciso entender a bioquímica, porque entendendo a bioquímica eu consigo ver como essa célula funciona e como a gente pode melhorar o entendimento e usar mais a bioquímica no dia a dia. Tá? Então, o objetivo desse encontro foi justamente esse, falar um pouquinho sobre os princípios gerais da bioquímica e como isso pode interferir na nossa atividade celular. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.